Convido agora a nossa ilustre palestrante, doutora Ana Carolina Pressão Silva, graduada em Medicina pela UNIUB, Uberaba, com residência médica em Pediatria e Neurologia Pediátrica, além de ser pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista pelo CCI Manhã, para proferir a palestra intitulada Deficiência, o que é? Tem tratamento? Boa noite. Gostaria de primeiramente agradecer o convite. Fico muito honrada com a confiança de todos. Saber que essa confiança é sinal de a gente estar fazendo um bom trabalho, poder participar de um evento de conscientização sobre a deficiência. Quanto à palestra, não se preocupar, tirar foto de slide, nada, tem o QR Code com todos os PDFs no final. Aqui está o QR Code dos meus contatos, caso alguém queira, para facilitar aí. Se tiver alguma dúvida, a gente passa um pouquinho de horário, caso às vezes ficar alguma pergunta pendente, pode mandar, se quiser eu respondo uns quanto antes. Bom, o tema da palestra é deficiência, o que é? Tem tratamento? Então vamos falar um pouquinho antes sobre os conceitos, que ao longo dos anos mudaram bastante. Justamente no que foi conversado aqui, na ideia de melhorar a forma que eu chamo a pessoa com deficiência, que hoje virou PCD, mas não é um termo bonito, mas já melhorou muito, porque sempre foram termos com preconceito, carregados assim, pesados que sem necessidade, porque são pessoas que têm muita capacidade quando você consegue enxergar, né? Bom, primeiro eu vou falar de alguns modelos conceituais que a gente chegou hoje num melhor conceito geral. O modelo, primeiro a gente tem um modelo proposto por Sarinage, que era uma perda, ou anormalidade no nível do tecido, órgão e do sistema corporal. Então aqui a gente falava apenas do físico. Depois veio o modelo médico, que aí já tinha perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Aqui já preocupava um pouco mais com o todo, porém ainda não se preocupava com a questão social. Seria uma questão física que abordava corpo e mente, uma divisão, digamos assim, de uma forma simplificada. Aí a gente vem com o modelo social, que aí os aspectos relacionados à deficiência como componentes da diversidade humana, respeitando suas necessidades e afirmações políticas, culturais e institucionais, visando a justiça social e o protagonismo. Ou seja, aqui já entrou o conceito social, mas não ficou amplo, porque abordou só o social. E aí a gente não vai achando o modelo. A deficiência é compreendida como uma das muitas variações humanas e não mais uma forma de vida inferior. Esse modelo eu vejo assim, como uma crítica minha, que tudo bem, realmente é uma das muitas variações humanas, mas a gente tem que pensar que a pessoa com deficiência precisa sim de uma maior atenção com a inclusão. Então a gente teria que abordar não só como uma variação, mas o que eu preciso para melhorar esse social. Ficou muito vago ainda. E aí vem o modelo biopsicossocial. Mudou o referencial. O problema em questão não está mais restrito ao corpo, mas está presente nas interações entre condições de saúde, atividades, participação social, fatores pessoais e ambientais das funções do corpo. A partir dessa visão, foi criado o CIF. Uma crítica ao CIF é que o CIF não aborda as deficiências mentais, ele aborda apenas as deficiências físicas. Então a gente não tem o fisioterapeuta, que ele tem as perguntas, e a gente não vai ter uma classificação ainda muito eficaz na saúde mental. Por exemplo, os níveis de autismo é muito subjetivo. Nível 1, nível 2 nível 3, quantidade de apoio. O que é muito e o que é pouco para você? Aí a mãe questiona, mas não vai pôr nível no laudo? Não sei se muda, porque às vezes o apoio que ele precisa um dia é um, outro dia é outro. Então essa questão de nível é muito subjetiva. E aí, de forma mais objetiva, quantas deficiências físicas a gente tem no CIF?
E temos aí uma mudança, já foi um avanço, que foi as mudanças já no BPC, que considera a lei define que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, pelo menos 2 anos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Os impedimentos podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí entramos naquele conceito de equidade. Né? Não somos pessoas iguais, somos pessoas que devemos ser tratadas com equidade. Eu preciso ver um jogo, eu sou mais baixinha, eu vou precisar de um assento e não sei, se uma pessoa alta na minha frente, eu consigo enxergar, eu não consegui. Não é questão de ter privilégios, é questão de poder também estar ali. Eu vou incluir uma pessoa, não adianta você chamar para festa e não chamar para dançar lá e não incluir ela. Então é bem isso. Bom, os tipos de deficiência. A gente vai ter aqui a deficiência auditiva, deficiência física, visual, física e as deficiências mistas. Bom, a deficiência física, eu vou dar uma resumida, não vou ficar lendo tudo, depois vocês leem com mais calma. A deficiência física se restringe a partes do corpo, hemiplegia, uma paresia, né? Pode ser adquirida ou de nascença, não congênita. A deficiência auditiva baseia-se na perda auditiva, que geralmente é aferida pela audiometria. Ela pode ser bilateral ou unilateral, de acordo com as questões de decibéis também. Geralmente a perda bilateral parcial total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, dos 2000 e 3000 Hz. Bom, teve a questão dela questionar sobre a surdez e o autismo. Isso é uma coisa muito séria. Quando chega uma criança no meu consultório e pergunta essa criança é autista, eu tenho que fazer sim uma audiometria, pedir uma avaliação, parece que nem todos colaboram. Às vezes tem que pedir um BER, precisa de oscilação, mas é importante fazer uma avaliação que essa criança ouve também. Então tem os dois lados da moeda e pode acontecer os dois juntos. Uma coisa não descarta a outra, respondendo a sua pergunta. Na escola mesmo nós temos o surdo autista. Isso. E na outra que eu atendo é que aconteceu isso. Exatamente. Então, o diagnóstico de autismo, como a Vanessa explicou muito bem naquele momento, ele é clínico. Ele é clínico, realmente não depende de exames. Os exames são para descartar outras causas, mas muitas vezes eles também são importantes. Tá certo? Bom, a deficiência visual é a cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 do melhor olho, com a melhor correção óptica. E temos também a baixa visão, ou seja, às vezes a pessoa enxerga, mas ela tem a baixa visão, entre 0,3 e 0,05 do melhor olho. Então também precisa de uma avaliação. Aí eu pergunto, quando as pessoas têm acesso a uma audiometria e uma avaliação oftalmológica decente no SUS, onde que a gente consegue essas crianças? Nós estamos tendo profissional. Eu mesmo estava, acabei saindo, até por uma questão da forma que eu gosto de trabalhar. E me dificulta quando eu não vejo resultado. E aí com isso eu estava, não consegui continuar. Foi um dos principais motivos que eu não permaneci. O trabalho exige qualidade. E a gente depende de vários outros profissionais. Isso é muito complexo. Bom, a deficiência mental, essa é aquela que ninguém vê, né? Vê assim, quando observa muito o comportamento, aquela pessoa que está na fila preferencial e chega alguém, fala, olha, o que você está fazendo aí? É muito triste. Temos ainda esse cenário de preconceito. Aí a gente tem que era um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas às duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Áreas fundamentais: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Qualquer uma dessas áreas vai fazer falta. Qualquer uma. Então, duas dessas áreas já fica bem difícil na vida de qualquer pessoa. Isso é muito sério. E aí a gente vem que a deficiência mental tem aumentado.
Como que eu diagnostico a deficiência mental? A gente tem os testes de QI, o QI abaixo de 70, geralmente é caracterizado, o QI inferior à média da população geral. Também não é um teste de fácil aquisição. Muitas vezes a gente faz laudos e sem ele. Você percebe as dificuldades, você junta o comportamento, porque se eu for esperar um teste de QI vindo, feito com todos os critérios, no SUS, eles marcam 10 crianças ao mesmo tempo. Aquela criança não sabe ler, escrever, não sabe conversar direito, não entende nem as horas do dia. Como que essa criança não tem uma deficiência mental, não tem uma deficiência intelectual. Não é só teste, a clínica, conversar, PS relatório de escola, PS, sou até chato por isso. Escalas, as escalas fazem diagnóstico por si só? Não. Escala é um auxílio diagnóstico. Qualquer transtorno comportamental, eu preciso de uma consulta, de uma anamnese, de avaliações em vários ambientes diferentes. Bom, e temos a deficiência múltipla, é quando eu vou ter duas ou mais dessas deficiências em uma mesma pessoa. Aqui eu exemplifiquei esse gráfico para a gente ter uma noção da gravidade. Lembrando que o nosso censo já está atrasado em 2 anos e é feito a cada 10 anos, o que é um absurdo. Então, esse número deve estar muito defasado, ainda mais com o aumento diagnóstico que houve nos últimos anos. Então, mas mesmo antes, em 2010, a maioria visual, 20%, quase 20%. Essa amostra, se eu não me engano, de 2010 foi em torno de 190 milhões de pessoas que abordou. Mais ou menos uns 18% aqui, né? Com alguma deficiência visual. Alguma dificuldade, a maioria, grande dificuldade, e alguns que não conseguem de modo algum, beirando quase que 1%, médio 1%. Agora, temos a dificuldade motora, que passa de 5%, aqui em torno de 7%, auditiva, 5%, e a mental intelectual, quase 1,5%. Então, assim, olha o quanto é grave isso é de 2010. Quando será que não está isso agora? O que foi feito para mudar isso? Nada. Então, esses números me deixam triste, porque eu sei que eles são muito mais, sem contar que censo ainda sempre está sempre abaixo do que é a realidade. Só lá na Escola Uberaba nós temos mais de 80 crianças. Exatamente. Só lá. E é uma escola exemplo para parabenizar. Eu vejo um trabalho muito bom de vocês lá. Isso é muito importante. Lá começa então o trabalho de inclusão. A gente sabe que a inclusão está a passos largos ainda de ser o que deve ser, mas depende de equipe, depende de profissionais e depende de valores, orçamentos. Então, dentro do que ainda é possível, eu vejo que tem muita escola liberada que está sim tentando. É perfeito? Não, nenhuma, nem particular. Não tem nenhuma escola particular que vem falar, nossa, é um modelo de inclusão. Não é em Uberaba, isso é no Brasil, é no mundo. A gente está caminhando para o verdadeiro modelo. A gente está adaptando. Agora pensa, só em uma escola, imagina essa aí de 2010. Exatamente. Bom, quais são os desafios para o censo 2020? A gente está em 2022, não saiu nada ainda. O primeiro é ele aparecer, né? Aí, então, a gente deveria incluir questões que abarquem o conceito de deficiência. Esse aplicativo, se surgir, que o Marco Túlio falou que eles estão querendo fazer, me passe, por favor, porque vai ser uma ferramenta muito importante, até para a gente conseguir políticas públicas, orçamento, uma melhor adaptação para essas pessoas, o melhor recurso aí para tudo desenvolvendo cada dia melhor. Bom, manter questões relativas a deficiências e outras relativas ao perfil sociodemográfico. Essa pessoa com deficiência tem uma família, ela precisa de um acesso à escola, ela precisa comer, como qualquer um de nós, ela precisa às vezes trabalhar, se ela tiver alguma capacidade, para dar inclusão no trabalho. Qual que é a renda dessa família, dessa pessoa, né?
e aquilo também relacionado à participação social e inclusão. Qualificar o módulo G, deficiência do censo. Informações sobre seu uso de hortas, próteses e meios auxiliares de locomoção. Né? A gente sabe que tem que ter um orçamento para isso. Cadeira de criança, criança cresce, gente, cresce rápido, sapato perde, cadeira de roda também. Tem crianças que têm deficiência, precisa de adaptação para evitar maiores problemas de coluna, tudo. E aí, como é que faz? Tem orçamento para isso? Todas as crianças estão conseguindo essas cadeiras? A maioria das famílias não tem condição. São cadeiras de 10, 15 mil reais. Né? Instrumento que considere a funcionalidade da pessoa com deficiência. Então, eu não basta saber que a pessoa tem deficiência. Qual a função? Essa pessoa consegue trabalhar? Você tem deficiência? Qual é físico? Você tem um serviço? Você está incluso? Como é que é? Isso é coisa importante, porque são através desses números que a gente vai conseguir chegar nas câmaras municipais, chegar no governo, chegar em tudo para conseguir alguma coisa. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da deficiência. Cada deficiência vai ter um tratamento, cada pessoa precisa de um tratamento. Não existe uma receita de bolo, né? A gente tem os protocolos que a gente segue, doses de medicação, terapias, mas às vezes eu começo uma terapia e mais estresse do que ajuda. E às vezes eu começo uma terapia, essa criança evolui. Às vezes eu coloco outra terapia. E depois fono, psicólogo, teórico. Ela estressa tanto e não funciona em nenhuma. Eu preciso ver qual que aquela criança precisa primeiro. E aí eu começo uma, depois eu a outra, depois começo a outra. Lógico que quando chega no consultório, você já encaminha para tudo de uma vez. Por quê? Imagina que está tudo saturado, você às vezes vai demorar um pouco. Até conseguir essas terapias demora. Então, burocraticamente, você não fica esperando. Mas aí entra o contato com a terapeuta. Olha, está estressando, não está dando certo. O que você pode fazer para ajudar? Aí entra a importância da equipe multidisciplinar. E pelas diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a gente tem as seguintes propostas que já deveriam estar em prática. Isso estamos começando. Promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, prevenção de deficiência, porque a pessoa que tem uma deficiência, para ela adquirir outra, é bem mais fácil. Né? Ampliação de fortalecimento dos mecanismos de informação, orientar as famílias, orientar as pessoas, apoiar a inclusão, organização e funcionamento do serviço de atenção à pessoa com deficiência e a capacitação de recursos humanos. Precisa de dinheiro também para isso. Então, tem todo um processo para essa política funcionar. Na prática, começamos a caminhar também. Espero que um dia a gente chegue a ser realmente aquilo que todos nós merecemos como inclusão. Bom, as equipes multiprofissionais são fundamentais nesse tratamento. Até agora eu não falei em remédio. Vou falar um pouquinho, mas tem que dar remédio. Às vezes a criança, a pessoa precisa de um remédio. Mas sem isso, nada vai para frente. As equipes são constituídas por assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, entre outros. Temos neurologista pediátrico, né? Temos a enfermeira, igual a gente falou aqui, os técnicos de enfermagem, uma abordagem humana, tudo isso. Pedagogo, psicopedagogo, os professores, certo? Tem toda uma equipe a ser inclusiva. E aí a gente vem também com a inclusão escolar, isso eu pus por minha conta aqui, dentro dos conceitos da Política Nacional de Saúde, está dentro desses critérios. O que é inclusão escolar? O que a lei diz? Isso é a Unesco, em 1990. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência, na época a gente usava o termo portadora, requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. Então, a gente precisa sim, é direito a todos educação. Não é, meu filho tem autismo, ele tem direito a fazer matrícula? Tem.
Meu filho tem uma deficiência física, ele é cadeirante, ou ele tem uma limitação, precisa de rampa para ajudar, precisa de um apoio, alguma órtese, tudo, ele tem direito a estudar? Tem. Quem que tem que adaptar? Ele ao ambiente? Não. A escola tem que se adaptar. A escola que tem que vir até o aluno, as suas necessidades. Então a gente entra em dois conceitos diferentes: integração e inclusão. O que é integração? É quando o aluno se adapta à escola. O aluno tem que se adaptar mesmo com a sua dificuldade. A inclusão não. A inclusão é a escola que vai ajudar esse aluno a estar ali. É uma forma bem mais humanizada. Eu vou ter que dar mais apoio a esse aluno, eu vou colocar ele na mesma sala das outras crianças, eu vou tentar dar esse apoio, ter uma professora de apoio. Precisa de uma professora de apoio 1 para 1? Nem sempre. Pelo contrário, às vezes eu acho que até atrapalha. Às vezes eu tenho um monitor, se a criança não tem uma deficiência muito avançada, um grau mais elevado, pode ajudar mais ele ser independente, dar uma ajuda naquele que precisa. Agora, tem uma criança que já ajuda para ir ao banheiro, que é muito agressivo, que realmente não consegue ficar sentado e fazer nada, talvez eles precisem de 1 para 1. Então, essas questões de números e de professores de apoio, isso é algo muito discutível. Aliás, eu faço a pós-graduação em autismo, e nesse módulo de inclusão, uma das coisas que não existe na lei quem é o professor de apoio. Não existe o mediador, diria assim. Não existe. Pode ser qualquer profissional. Geralmente eles colocam estagiários. Será que esses estagiários estão capacitados, estão empenhados? Ou ele está lá, fica igual de babá e não estimula essa criança? Então a gente tem que capacitar esses mediadores. Não é só colocar alguém do lado da criança, fica sentado aí e não dá trabalho na aula. Não, é um trabalho conjunto. Inclusive respeitando a figura do professor regente. O professor regente também é professor do aluno que está incluído. Ele também precisa, através do professor regente que o professor de apoio deveria trabalhar. É dali que vai sair a matéria, só que aí vai falar sobre o Dia da Independência do Brasil. Só que aí o professor, o mediador vai adaptar porque aquela criança precisa, mas dentro do tema que a turma está. E assim eu vou junto. É assim que funciona. Não sei como é nessa escola, não sei como é na dela. E se tem esses profissionais capacitados e que conseguem esse trabalho. É muito complexo. Essa é a proposta. Sim. Vamos chegar lá. Então, são esses os caminhos. Os desafios, como a gente está falando, vontade não falta. A gente está aqui 10 horas da noite, numa quinta-feira, e estamos aqui firmes e fortes por uma causa. Mas ainda temos muitas barreiras. Falta profissionais, falta preparo. Muitas vezes os profissionais querem se preparar, mas às vezes não tem condição, não tem tempo, questão financeira, tudo isso. Falta espaço adequado de estruturação do ambiente. Dificuldade de acesso à saúde por parte das pessoas com deficiência e de tratamento adequado. Falta profissionais para atender, faltam medicações, faltam terapias. Porque não tem o tanto de profissional prestante de precisando, não tem. Medos e ansiedades em relação a um grupo diferente. Aceitar um diagnóstico, aceitar uma mudança. Né? Até estava rindo ali com o Marcelo conversando, o povo fala que eu sou brava. Não é que eu sou brava. As pessoas chegam no seu consultório, chegam na terapia, chegam na escola, querendo falar o que você tem que fazer. Porque agora existe o Dr. Google, né? Então o Dr. Google resolve tudo. Eu vi lá, então funciona. Não é assim. A gente sabe as necessidades, a gente tem que orientar. E é muito difícil você orientar um diagnóstico, a pessoa aceitar, e você fazer aquela pessoa entender que não é o remédio que vai mudar. Ele precisa mudar a rotina da casa, que a criança precisa ter hora para dormir, que a criança precisa ter um auxílio na escola, que o pai também tem que sentar para ensinar a tarefa para a escola sim. O pai também tem que participar da educação do filho. E hoje ninguém quer isso. E não falo de pessoas sem condição não, pelo contrário. Às vezes quanto maior o poder aquisitivo, menor a minha presença. Tem a babá, tem a professora, tem a terapeuta. Eu mesmo vejo a minha criança o quê? São exemplos que eu estou dando. Vai ver final de semana. E quem fez? Chama babá de mãe.
E aí? Como é que vai melhorar essa casa? Não está bastando ele dar todos os brinquedos do mundo, o último Play 5, mas ele não sabe nem o nome do melhor amigo do filho na escola. Uai, isso eles não querem mudar. E aí não vai melhorar. Não vai melhorar com toda essa equipe profissional, se o pai e a mãe não participar. Quem é a nossa referência? Minha referência é meu pai e minha mãe. E aí, como que vai acontecer isso? Preconceitos, as pessoas têm medo de procurar. Tem gente que tem vergonha de ficar no consultório, vergonha de sair com o filho, porque as pessoas olham torto. Não tem que ter vergonha, tem que ter vergonha quem faz isso, quem olhou torto. Porque eles que estão errados. Somos todos iguais. Alguns precisam de mais assistência, outros não. Mas todos nós somos seres humanos, isso é um mínimo respeito. E desconhecimento dos recursos legais. Então, quando eu entro aqui, é onde entra laudo, é onde entra recursos da lei que vão me ajudar nos benefícios. Nem toda mãe consegue trabalhar, isso foi dito aqui. Então, assim, e tem muita gente, quanto mais humilde, muitas pessoas humildes têm desconhecimento das leis. E para que as entidades vão orientar? Para que o governo vai orientar? Nunca que eles vão. Não vai dar benefício nenhum para eles isso. Então falta muita orientação nesse sentido. Cabe a nós profissionais, os professores que aqui estão, nós médicos, os terapeutas, se orientar. Porque nós também aprendemos isso. A gente tem que saber um pouquinho de lei. Né? Às vezes assim o laudo não dá para fechar um diagnóstico definitivo, mas a gente sabe que um diagnóstico às vezes transitório ali vai ajudar no andamento, para conseguir as terapias, para conseguir o recurso, para essa criança poder se tratar, para evoluir. Eu falo criança, gente, que eu lido mais com crianças, mas isso também serve para o adulto, tá certo? Bom, e sobre o uso de medicamentos na deficiência? Nem todos os pacientes precisam. Minha criança é calma, minha criança colabora na terapia, minha criança está indo bem, está evoluindo. E dorme, não agride, não se agride, não agride os outros. Por que eu vou medicar essa criança? Medicamento não vai fazer o cérebro dela evoluir de um dia para o outro, não vai fazer ela falar. Medicamento não faz falar, gente, pelo amor de Deus, é incentivo, é terapia, é a fonoterapeuta. É o pai e a mãe conversando, desligando a bendita televisão, sentando no chão com a criança, olhando no olho. E às vezes, mesmo assim, ela não vai falar. Mesmo com tudo isso. Então, nem todos vão falar. Até 30% dos autistas não falam. E a maioria tem algum grau de deficiência intelectual, alguma dificuldade. É mito que são gênios. São minoria. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque as pessoas romantizam. Você ser especial, você ter uma criança especial. Não existe romance nisso, é difícil. Quem tem uma deficiência sabe que é difícil. Quem tem um filho deficiente sabe que isso é difícil. Então, é esforço, é levar um filho em 3 terapias na semana, escola, buscar e levar, tudo te liga. Ninguém tem paciência, ninguém fica com ele para você. Você não tem rede de apoio, porque ninguém quer te ajudar, te dá trabalho. Então não existe romance nisso. A gente tem que conscientizar, a gente tem que dar apoio a essas famílias. E apoio mesmo, orientação parental, ajuda. Não é ficar romantizando tudo. A gente precisa sim de medidas efetivas, comportamentais e tudo mais. E quando precisam, geralmente, por que a gente usa uma medicação? Para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o sono, alimentação. Às vezes a criança não alimenta nada, às vezes precisa repor uma vitamina, precisa repor alguma coisa. Proporcionar maior evolução e independência de indivíduo na sociedade. Ou seja, às vezes é uma criança muito violenta, com ela, com os outros, e ela não vai se adaptar. Ela não vai sentar no banco da escola enquanto ela tiver aquela surto de agressividade. Ela não vai conseguir prestar atenção numa aula, ela não vai colaborar com as terapias. Eu preciso fazer alguma coisa para essa criança. Eu preciso sim de alguma medicação para modular o comportamento. Analgesia é uma deficiência física, tem dores crônicas, uma fibromialgia que ninguém vê, a pessoa sente dor todo dia. Então, às vezes eu preciso sim. Quem gosta de ficar com dor? Quem aguenta conviver com a dor todo dia? Ninguém aguenta.
Ninguém aguenta ficar sem dormir direito 3 noites. Aprendizado. Às vezes aquela criança tem toda uma estrutura, mas ela tem um transtorno de déficit de atenção. E às vezes ela precisa sim de um psicoestimulante para ela conseguir desenvolver. Né? Preservação da vida e sua estrutura física e mental. A modular os moduladores comportamentais também. Né? Porque ela se machuca, ela não tem noção de perigo. Se eu não modular isso, não vai melhorar. Ela é um risco para ela mesma. Né? Então a gente não trata para a pessoa ficar quieta e não incomodar o outro. Não é isso, não é o foco. O foco é o paciente ter o bem-estar, o paciente evoluir, o paciente desenvolver suas habilidades. Porque quem tem deficiência também tem capacidades. Eu preciso enxergar as capacidades e eu preciso fazer com que essa pessoa consiga evoluir as capacidades para ser o máximo de independência. É esse o foco, não é dopar ninguém, nunca foi. E o tratamento das comorbidades. A gente sabe que as comorbidades de quem tem deficiência é uma coisa que é muito frequente. Uma criança com autismo ter ansiedade, ter TDAH, ter um transtorno opositor desafiador. São comorbidades. Uma pessoa que tem uma deficiência física, que impede de deambular, ela vai ter sim mais chance de obesidade, maior chance de problemas crônicos. Então a gente tem que ficar muito atento a essas comorbidades. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Algumas referências, certo? E aqui, uma frase que eu achei bem legal. Conheça-me pelas minhas habilidades, não pela minha deficiência. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa e ela tem suas habilidades. Aqui está o QR Code, sai todos os slides em PDF, tá? É para vocês quiserem dar uma lida, tudo, porque eu caracterizei, fiz um resumo, mas acho importante aí. Se alguém tiver alguma dúvida depois, fica à disposição. Obrigada. Muito obrigado, doutora, pela palestra. Foi muito boa. Eu vou aproveitar que eu estou no microfone para te fazer a primeira pergunta. Na terça-feira, aqui nesse mesmo auditório, nós tivemos um evento que era a abordagem focada na família. É claro que uma criança deficiente, quando ela chega no seu consultório, você não cuida apenas desse indivíduo. É todo um círculo de pessoas que tem envolvido com ela. O que é o mais difícil de estar trabalhando com essa família? O que você vê que às vezes é muito urgente de estar lidando? Então, a maior dificuldade é lidar primeiramente, eu acho, com a aceitação do diagnóstico. A partir da aceitação do diagnóstico, entra a questão do aceitar o tratamento e saber que o tratamento não depende só do outro, mas principalmente da família. Depende principalmente do núcleo familiar, que é onde essa criança tem a base. Da mudança comportamental, como por exemplo, reduzir o tempo de tela. Minha briga, eu vou perder meus cabelos por causa das telas, eu tenho certeza. Porque as telas são um mal muito pior que esse Covid. Só que ninguém enxerga isso. Eu não tenho medo do Covid também, mas eu tenho mais medo das telas. Porque as telas não têm vacina para isso. E as pessoas não querem que tenham, porque elas dão a falsa ilusão de sossego, quando na verdade estão criando robôs. Estamos tirando o rosto das telas. Esquecemos de sermos pessoas uns dos outros. A gente sai com os amigos, senta, dá no celular. Então, ninguém quer reduzir tempo de tela. O fato de sentar numa mesa para você poder almoçar junto com o seu filho é difícil, mas eu não tenho tempo. Mas tudo, as pessoas têm essa dificuldade. Então, a maior dificuldade que eu vejo é a aceitação do diagnóstico e a mudança comportamental, principalmente por parte do núcleo familiar. Bem complicado. Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que dói. Eu preciso perguntar. Eu tive meu diagnóstico recente, na pandemia, no ano passado, no começo do ano. Mas eu já vinha há 5 anos tentando, né? Porque o meu diagnóstico sempre foi transtorno de ansiedade, depressão, toque, tal. Isso é comum na mulher com autismo, né? Até o diagnóstico é errado, porque diagnosticam dessa forma.
E são comorbidades dentro do espectro, né? Eu mesmo falei, gente, eu tenho tanta coisa, mas não é isso, é uma coisa diferente, eu vi característica diferente. Só que eu comecei a seguir muitos adultos autistas e me chamou a atenção porque ficava assim, a gente sentia muita dor, a gente tem muita dor, e eu realmente sinto muita dor. Eu até vou ver se eu estou fibromialgia, porque assim, o estado emocional altera. Quanto mais nervoso, mais com raiva, ou sem dormir, sem alimentar direito, porque isso também faz mal para quem tem TDAH, mas assim, realmente, isso procede. A senhora sabe que realmente os autistas parece que sentem mais dor. Então, essa questão é complexa. Então, eu acompanho mais a faixa etária infantil, eu vou ficar te devendo um pouco, talvez, nesse contexto. Por quê? É uma questão muito difícil saber se a criança está com dor ou não, principalmente quando ela tem autismo, que ela não sabe se expressar. O que eu vejo é assim, que quando a criança está com dor de ouvido, e quando a criança está com quadro gripal, muitas vezes ela altera e fica sim mais nervosa, ela descontrola, ela perde. Talvez seja por dor, pode ser, mas na minha faixa etária, que eu trabalho de 0 a 14, eu teria dificuldade de garantir isso. Eu não sei te falar. Mas a gente sabe que as próprias comorbidades, a ansiedade, o TDAH, eles levam à somatização de muitos sintomas, isso com certeza. São pessoas mais sensíveis, né? Acredito que eu estar num lugar barulhento é como se alguém estivesse enfiando alguma coisa no meu ouvido. Acredito que deva ser algo do tipo. Agora, se eu não sei, eu até brinco com a minha secretária diz assim, doutor, isso não é normal também. Eu fico olhando e falo, com certeza, nem como. Assim, o TDAH eu sei que eu tenho. E eu assim, mas essa etiqueta tá me incomodando. Essa blusa, a primeira coisa que eu peguei foi, eu não tenho a tesoura para cortar a etiqueta. Então, se a gente for procurar, todo mundo vai ter um pouquinho alguma coisa. Mas nem tudo é necessário para fechar critério. Tem que ter muito cuidado. Tem uma outra coisa, a gente tem uma dificuldade de perceber. Igual eu, assim, até eu perceber que eu tô com uma dor, ou assim, se eu tô extremamente irritada porque tem uma coisa doendo em mim, eu vou ver, já tem uns 3 dias. Eu falo, gente, peraí, eu tô com dor de doente, olha. Eu me pego fazendo isso. Olha, eu não tô com dor de cabeça, tem que 4 dias que eu tô assim, olha, eu tô com sinusite atacada. Eu acho que por isso também essa questão da dor, né? Essa questão da dor ela é bem complexa. Acha que tem bastante dor, mas não é, até que você depende muito do indivíduo, e são pessoas mais sensíveis, né? Então, os transtornos de processamento sensorial que andam muito com o autismo. Então, isso pode também se confundir muito com dor, eu acredito. Certo? Espero ter respondido aí dentro do possível. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Doutora, qual a diferença de deficiência mental com intelectual? Se há uma diferença na definição, né? E o que você acha que há um aumento, a impressão que tem um aumento dos diagnósticos de autismo, dessas doenças, dessas doenças não, né? Essas condições. O que se deve esse aumento no diagnóstico? A deficiência mental e intelectual não se diferem, na verdade são termos sinônimos, certo? E a questão do aumento diagnóstico, então assim, são sinônimos, deficiência mental e intelectual. Atualmente o termo mais usado é deficiência intelectual, tem a proposta inclusive de mudar retardo mental para déficit cognitivo, o que passou da hora, né, gente? Que é muito feio esse termo. Então, são coisas que estão em evolução ainda, surgindo aí DSM-5, o CID-11, a tendência é melhorar um pouco esses termos, espero o quanto antes que comecem a ser usados. A questão do aumento do diagnóstico de autismo, primeiramente, hoje as pessoas ainda têm uma dificuldade de aceitar, mas é bem menor do que antes. Antes, as pessoas com deficiência eram discutidas, ninguém sabia. Eu tenho mesmo tios que têm uma prima de 20 e poucos anos, que eles evitam sair, não fazem terapias. Então, as pessoas não procuravam. Primeiramente, eles escondiam e pronto. Então, muitos não eram subdiagnosticados. E teve uma mudança do critério agora do TEA, que também para simplificar, como transtorno do espectro autista, que agora são apenas 2 critérios, dificuldade de comunicação e socialização, que é o critério A, mais o critério B, que
que é a presença de gestos repetitivos. Antes, os 2 primeiros critérios eram subdivididos, né? E outra coisa que ocorram na primeira infância, nos 3 anos, né? E que não tem outro diagnóstico que explique isso. Então, uma simplificação desses critérios ajudaram também no aumento do diagnóstico. Acredito eu também na capacitação dos profissionais, que eu vejo que está melhorando. Apesar, assim, que na minha época de medicina eu não tive, eu não lembro de ter uma aula sobre autismo. E no nosso país, a gente tem que pensar que o clínico geral tem sim a capacidade de diagnosticar se ele fizer um PSF com qualidade. Ele só que não tem nem condição disso pelo número que marca. Mas deveria. Já seria uma triagem. Quantos vão conseguir chegar ao número 1? Então, eu acho que a capacidade dos profissionais e esses critérios colaboraram bastante, além da aceitação das pessoas procurarem. Eu acho que sempre existiu, até porque é uma coisa genética. Só que fora fatores ambientais, em estudos, né? Nossa alimentação é horrível, não se confirmaram ainda tudo que está relatado, mas tudo que realmente tem ao certo correlação ou não, mas alimentos tóxicos, né? Tudo cada dia pior, com certeza. Isso deve estar colaborando um pouquinho. O que ao certo ainda estão estudos. É só observação, né? Eu preciso, não é a formação continuada que a gente fez, né? E realmente a gente para pensar que o autismo é uma, digamos assim, é por causa da modernidade. É um distúrbio da modernidade. Essa loucura toda que a gente vem passando. Realmente, se conhece do autismo de 1940 para cá. E assim, só observação é que agora é liberado esse ano por uma lei municipal que os médicos, né, pediatra principalmente, já podem encaminhar para testes e avaliação e triagem. Se ele atende na rede de saúde, né, do município, ele percebe ali uma criança pequena, um bebê que possa ter autismo, ele deve encaminhar já tudo. Tem até a escala, tem chat que fala, um chat que já para detectar o autismo mais cedo. Inclusive a rede está sem meu pediatra. Pois é, e é lei que aprovou esse ano. Então, Uma amiga minha pediatra até falou que não tem nenhum livro, eu falei, só preciso estudar neuro. Eu falei, calma, então em PDF, eu estou te mandando. Tá terrível. E o que mais tem lá na ONG aqui é com relação ao atendimento, que está muito precário. Eles falam que tem condição. É assim. É complicado isso. Mas Ana, eu só quero saber, onde que você atua? É consultório particular? Como que é? eu estou no meu consultório particular, eu estou aqui no São Lucas. Certo. Pra lá, certo? Estou lá, por enquanto. Eu estava na prefeitura, mas eu saí. Aí, por enquanto, eu estou. E lembrar assim, gente, quem tem plano de saúde, Sim. eles são obrigados a ressarcir também, tá? Não tenham dó. Plano de saúde não tem um profissional, eles têm que ressarcir. Orientar os pacientes, os alunos, eles são obrigados. Ligar, reclamar, eles nem reclamar o profissional. Então, assim, às vezes a família tem condição, está plano de saúde ali na empresa do pai. Vocês têm que se virar. Você trabalha com a parte cirúrgica também? Não, só só clínica. Meus menininhos estão lá. Bom, pra gente saber, pra gente saber Não, a minha amizade pra gente manual não me indicar. permite pra cirurgia. Tive esse bom senso. Alguém mais? Não. Certo? Gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada.